filho de bom conselho, papacaça, cabra macho. Pensa que eu sou trouxa? Ah! Pedro Ferreira dos Santos, mais conhecido como Pedro de Lara, nasceu em 25 de fevereiro de 1925, em Bom Conselho, Pernambuco. O filho ilustre de Bom Conselho tinha muitos sonhos. Sua infância e adolescência trouxe inúmeros desafios. O pernambucano pode ter passado por alguns momentos difíceis, mas os momentos felizes foram eternizados na sua memória. Pedro nunca esqueceu as inúmeras brincadeiras de sua infância. A construção dos próprios brinquedos, utilizando materiais como tocos de madeira, pedrinhas, legumes e palitos. A adolescência é um momento de muitas mudanças físicas, psicológicas e sociais. Pedro também teve momentos inesquecíveis e tirou importantes lições. No início dos anos 40, Pedro Ferreira foi convidado para participar de uma peça teatral. Era uma comédia. Pedro aceitou o convite e recebeu o texto com as falas do seu personagem. Nessa época, ele não sabia ler direito, e para complicar ainda mais, Pedro acabou perdendo o papel com as falas do seu personagem. Na hora da apresentação, ele resolveu fazer do seu jeito, e a apresentação foi o maior sucesso. Ele chegou a ser aplaudido de pé. Devido à boa atuação, ele teve outras oportunidades no teatro. Com 17 anos, o nordestino já tinha admiradores. Com o sonho de uma vida melhor, Pedro foi morar no Rio de Janeiro. Lá ele foi trabalhar na limpeza de um hospital. Como era muito dedicado, alegre e comunicativo, passou a trabalhar como telefonista. Devido ao corre-corre no hospital com a chegada de pacientes, Pedro passou a ajudar a equipe de saúde do hospital, pois havia momentos que o hospital estava lotado. O pernambucano dedicado, de boa comunicação, que tratava bem os pacientes, acabou se tornando um técnico de enfermagem. Mesmo com a promoção de cargo, o filho ilustre de Bom Conselho acabou dando ouvidos ao seu coração e resolveu seguir a carreira de artista. No teatro, além da boa atuação, ele chegou a escrever, dirigir e produzir. Com o nome de Pedro de Lara, ele foi ficando conhecido. Mais ou menos no final dos anos 50 e início dos anos 60, ele ganhou ainda mais destaque trabalhando no rádio. Seu primeiro programa foi O Sonho é um Aviso, no qual interpretava sonhos na Rádio Rio de Janeiro. Devido à boa audiência, Pedro de Lara foi convidado para decifrar sonhos em outras emissoras de rádio. Ele chegou a trabalhar na Rádio Globo. Na televisão, ele trabalhou no programa da Cidinha Campos. Pedro de Lara também escrevia para as revistas Amiga e Sétimo Céu. Em 1964, ele foi contratado para trabalhar como jurado no programa do Chacrinha. Foram 6 anos ao lado do velho guerreiro. Em 1970, passou a trabalhar com Silvio Santos. No júri do show de calouros, Pedro de Lara era uma das grandes atrações. Com Silvio Santos, ele trabalhou por mais de 25 anos. Pedro de Lara também soltou a voz e gravou o disco. Ana sem a grana, coitadinha, vai morrer. Na televisão, Pedro de Lara participou de muitos programas, entre eles o programa do Bozo, onde interpretou o personagem Salsifufu. Ele também teve o seu próprio programa, Calouros em Delírios, na CNT. No cinema fez muito sucesso participando de Pornochanchada. Entre os mais de 15 filmes que participou, tem o filme Pedro e a Revolta das Crianças. Nessa produção ele escreveu, estrelou e produziu. Pedro de Lara foi eleito um dos homens menos sexy do século pela revista da Folha. O livro da sabedoria foi um dos seus últimos trabalhos. Pedro de Lara dizia que era um conservador, um defensor dos princípios da família e da moral. Em sua carreira, ganhou prêmios importantes como o Troféu Imprensa no início dos anos 80 como o melhor jurado. Além dos prêmios e homenagens, ele ganhou aplausos e também muitas vaias. Pedro não ficava chateado com as vaias, pelo contrário, pois quanto mais era vaiado, mais era notado. Como ele mesmo dizia, as vaias em certas circunstâncias passa a ser consagração. E eu gostaria que você me
mentira. Close em mim, que esse close da Ibope. Calouros e Delírios é o programa que toma conta do Brasil. Salsifufu, eu fiz aniversário! Esse é o caminho mais importante que o homem pode escolher. Nos últimos anos de vida, Pedro de Lara lutava contra um câncer de próstata. Infelizmente, o seu estado de saúde se agravou e ele faleceu aos 82 anos, no dia 13 de setembro de 2007.